TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Olá pessoal, mais uma vez aqui começando um programa do Núcleo de Jornalismo do Canal 6 da NET TVC Rio para discutir a situação do país e acompanhar semanalmente a crise que está instalada e as possíveis soluções que os golpistas meteram no nosso país. Você que também gosta de assistir, caso não esteja em casa, esteja ou no trabalho ou pelo celular, pode acompanhar pelo www.tvcrio.org.br, que está à disposição também via internet. Estou hoje aqui com meu companheiro e amigo Moisés Correia, que também está acompanhando diariamente todos os acontecimentos, todos os fatos e buscando aí a gente montar esse quebra-cabeça, ajudar você que acompanha a TV, acompanha o Núcleo de Jornalismo, a compreender, a destrinchar e também ajudar a encontrar saídas para essa zona que deixaram o nosso país, né? que o Coliseu deixou no nosso país. Moisés, depois aí da ida do Lula para a Polícia Federal em Curitiba, temos aí uma série de acontecimentos, né? Temos a agenda do movimento social que está organizando atos pelo país inteiro denunciando a prisão política do ex-presidente Lula. Nós temos aí a aliança do Coliseu, né? A aliança dos golpistas, para tentar desmontar a tese da perseguição política ou da prisão política, anunciando que agora é a vez do PSDB, que agora querem pegar o Aécio, para tentar descaracterizar essa situação de perseguição política ou tentar descaracterizar o golpe. E também temos aí a agenda nacional, que ainda é indefinida, mas começa a ter movimentações mais nítidas, né, com relação às eleições de 2018. Pergunta que continua no ar. Teremos eleições em 2018? Moisés. Tudo bem, Madureira. Mais uma vez é com satisfação que a gente participa aqui do Núcleo de Jornalismo para tentar atualizar aí as informações sobre a crise política, como você disse. E eu estou certo que teremos eleições. Isso aí, para mim, nem analiso qualquer tentativa de retirada do calendário eleitoral. Então, para mim isso está fora de jogo, porque se for assim, aí nós não vamos debater isso em televisão, certo? Eu queria destacar, antes de entrar nesse pormenor aí que você citou, várias coisas, compreender o que aconteceu ali com a prisão do Lula. Eu acho que a solução que o Lula encontrou, ou o seu comitê lá mais restrito, da ida dele para São Bernardo, eu acho que foi uma coisa muito interessante, sabe? Porque quando se falava que o Lula ia ser preso, qual é a imagem que vinha para todo mundo? Aquele japonês que parece que virou preso também, né? Porque parece que houve contrabando, sei lá, alguma coisa que ele estava envolvido, aquele japonês que ficou considerado japonês da Federal, ao lado do Lula, certo? E o Lula sendo preso, provavelmente algemado e tal, etc. E o que a gente viu e o que bombou na internet e no mundo inteiro, inclusive nas agências internacionais de notícia, foi aquela foto do Lula sendo carregado e uma foto de cima para baixo, assim, do alto, tirada inclusive pelo filho da atual advogada que participou daquele livro, dos 122 juristas e tal, que inclusive está se relacionando com o Chico Buarque e tal, Proner, certo? O filho dela, que é um fotógrafo mais jovem, etc., que tirou aquela foto. Então, toda a movimentação e a discussão desse período todo foi o Lula envolvido com a população, gente que não queria que ele fosse preso, denunciando e tal. Então, eu acho que isso foi uma grande conquista do movimento social e da resistência. Eu acho que, se a gente analisar como os fatos estão ocorrendo com muita velocidade, às vezes a gente não
não consegue fazer uma comparação, né? Mas tudo que estava previsto, seja pelos golpistas, ou seja pelo movimento popular e tal, do que poderia ocorrer, aconteceu de forma totalmente diferente. O Lula chegou de terno, certo, puxando a sua maleta, né, de helicóptero, etc. e tal, e com manifestações. Agora, o que tem na frente da Polícia Federal em Curitiba são manifestações daqueles que discordam da prisão do presidente, que apoiam o presidente. Os poucos que se manifestaram foi muito aquém do que eles previam que seria feito, etc. Então, isso também demonstra que a prisão do Lula não surtiu o efeito que eles estavam esperando, nem que a gente tinha previsto, que era uma coisa bem mais nociva aos interesses da população, do povo, etc. Eu acho que vai ter eleição e nós temos que trabalhar com isso. E o nosso candidato, na minha opinião, tem que manter a candidatura do Lula e ver o desenvolvimento aí da conjuntura. Hoje é dia 11, nós estamos gravando aqui no dia 11 de abril, e o Supremo não vai tratar desse assunto porque aquela inicial proposta que foi pedido de liminar do PEN, do Partido Ecológico Nacional, foi tirada de pauta porque o PEN parece que mudou de opinião, etc. O PEN não é um partido que estava vinculado à defesa do presidente Lula. Essa discussão sobre a prisão em segunda instância vem desde dezembro, quando foram protocoladas duas ações, uma do PEN e uma da OAB Nacional, para reformular a posição do Supremo. Então, hoje vai ter manifestação aqui no Rio de Janeiro e mais, acho que 20 cidades no Brasil todo. Eu acho que a gente tem que continuar nesse processo de denúncia da situação. E muito importante, a gente vai transmitir aí na TV um pronunciamento também do jornalista Luiz Nassif, que analisando o conjunto dos comportamentos aí da Justiça e do Ministério Público, deixa claro que nós estamos vivendo uma situação de exceção muito forte. No Superior Tribunal de Justiça não foi analisado o habeas corpus, sabe por quê? Porque eles disseram que faltou um documento. No Supremo Tribunal Federal, a juíza lá, a ministra que acha que não deve ter prisão após a segunda instância, decidiu votar com a maioria, que seria a outra se ela votasse a favor. Então, um troço totalmente maluco. A presidenta, desde dezembro, segura duas ADS, né, ações diretas de constitucionalidade, que está na mão do ministro, esqueci o nome dele, lá, o Marco Aurélio? O Marco Aurélio segura desde dezembro, nós já estamos em abril, certo? Para colocar em pauta. E o Ministério Público lá, aquele maluco do PowerPoint, certo? Entrou em greve de fome para pressionar o Supremo Tribunal. O ministro do Exército, que antes tinha uma posição mais equilibrada, certo? Fez uma declaração meia maluca, assim, meia um lá, outro cá, meio que foi interpretada como pressão sobre o Supremo, mas que pode ter outras interpretações, que ele vinha mantendo uma posição mais equilibrada e tal. Mas isso entra nesse diapasão. E eu queria registrar. Quer dizer, então isso demonstra que realmente nós vivemos uma situação, mesmo sem ter uma organização meio por trás, assim, conspirativa, mas a coisa, nós estamos vivendo um período realmente de baixa, né, na política do Brasil. Então, Moisés, você levantou algumas questões que só vão confirmando, que corroborando, que os golpistas, algumas pessoas podem não gostar do que eu vou falar, mas a impressão que vai dando é que os golpistas estão sempre com um passo à frente do campo progressista. Porque, veja, no caso do Lula, no caso da prisão do Lula, toda a defesa construiu uma expectativa na possibilidade de, no Supremo, conseguir o habeas corpus do presidente Lula. E óbvio que isso foi uma movimentação feita, e essa movimentação, foram feitas várias tentativas que culminaram, todas elas deixaram claro que o sistema judiciário brasileiro
independente de qualquer coisa, fechou questão. Desde Curitiba até o Supremo Tribunal Federal, eles fecharam questão. Lula vai ser preso. Desde a condenação em Curitiba, aonde o voto dos juízes ele é separado e por escrito, separado que eu digo, o voto deles é por escrito, cada um senta na sua salinha e escreve seu voto. Mas todos eles, lá da primeira instância, todos eles, primeira instância não, minto, da segunda instância, todos eles deram o mesmo tempo, 12 anos e um mês. É óbvio que isso revela uma articulação, né? Uma conspiração. Então veja, desde lá de baixo até o STF, o objetivo é prender Lula. Isso está muito claro. Isso ninguém mais pode negar que o movimento articulado com a imprensa, articulado com outros, o movimento é prender Lula. Esse era o objetivo. A partir daí se constrói, busca a construção da ideia de que isso aqui é perseguição, é o golpe. Aí eles, né, como resposta, articulam agora a prisão ou a condenação, ou seja lá qual for, né, pegar o Aécio Neves do PSDB. E volto à pergunta dentro desse contexto, que é o seguinte: uma coisa vai ser o discurso de enfrentamento à situação de exceção. Uma coisa vai ser a mobilização da sociedade para enfrentar, para resistir ao fechamento da democracia. Estamos quase que na antessala, falta pouco, né? Falta pouco. Nessas circunstâncias, deve o campo progressista vincular a situação política de resistência a uma candidatura à presidência da República? Olha, eu acho que sim. Mas antes de desenvolver isso daí, eu queria falar sobre essa questão da perseguição. Primeiro, como nós já debatemos aqui outras vezes, o que acontece na cena política é o resultado de enfrentamentos dos vários campos que atuam. Os dois campos mais caracterizados no momento atual, na democracia você sabe que tem campos mais majoritários, tem campos minoritários, mas agora nós estamos afunilando exatamente para um campo que está defendendo a Constituição de 88 em sua integridade, o Estado Democrático de Direito, e o campo do que você chamou de golpista, do campo que quer resolver uma parada eleitoral invertendo a aplicação das leis, etc., o que nós caracterizamos, e você e tal, como golpista. Então é o seguinte: o pano de fundo geral é acabar com a sequência de governos populares. Isso foi, já há um ano e pouco, isso foi conseguido com o impeachment da Dilma. Mas a eleição é no final do ano, em outubro desse ano de 2018. O objetivo é o quê? Fazer com que entre um governo que não seja do campo que dirigiu o país aí por 12 anos ou 13 anos. Certo? Então, esse é o pano de fundo. E nesse pano de fundo, a candidatura que quase que mantém a continuidade é a candidatura do Lula. Então, é correto que você falou que o objetivo dos golpistas, de todas as forças que se opõem a várias políticas aí do campo progressista e dos governos populares, querem tirar o Lula da disputa para tentar pulverizar o campo popular e, com isso, ver se consegue virar o jogo na eleição. Coisa que eles não conseguem há 4 eleições seguidas. Então, esse é o pano de fundo, você está certo. As forças populares de esquerda vão conseguir gerar uma candidatura só? Não sei, seria ótimo. Seria maravilhoso. Seria um passo enorme à frente. Com o desenvolver da conjuntura, já começa a se falar nisso agora, com a prisão do Lula e a morte da Marielle, o assassinato da Marielle aqui no Rio.
quer dizer, vários segmentos já trabalham com essa perspectiva, essa política e tal, que seria uma grande concertação do campo progressista para fechar os acordos nos estados, cada um apoiando vários, acomodar todo mundo com as eleições de governadores e as eleições para presidente da República e, certamente, a questão das chapas proporcionais, que eu não sei como é que seria realizado isso. Eu digo, acho muito bom, acho ótimo, e seria uma prática de uma consciência elevadíssima. Eu não sei se isso vai ser, eu não participo dessas articulações, mas eu acho que mostraria uma maturidade que nós não vimos nesses últimos anos. Mas como na conjuntura as coisas acontecem, nas conjunturas desse tipo de crise, as coisas amadurecem com muita rapidez, eu acho que seria uma boa. Mas eu queria dizer, relativo ao que você disse, que eles estão trabalhando para descaracterizar a perseguição política, o Lula é um preso político. O Lula é resultado de uma perseguição política. E isso, não só o segmento popular de esquerda, o PT, o PCdoB e os outros partidos, o PSOL, etc., estão falando, o PCO, o Partido Comunista, Lenista, etc., os movimentos populares, mas, inclusive, analistas conservadores, caracterizadamente conservadores, como o Reinaldo Azevedo, por exemplo, que foi demitido lá da Veja e tal, mas é um cara conservador, de pensamento direitista, etc. Tanto ele fez um pronunciamento dizendo que há perseguição, porque você disse aqui, e eu quero aí fazer um contraponto, me permita, coordenador do núcleo de jornalismo, não existe jornalismo sem contraponto. Que eles estão sempre na frente, etc., e a gente estaria correndo atrás. Veja bem, a decisão do TRF4 era seguir a tramitação até o transitado em julgado dentro do TRF4. Inclusive, no último debate que nós tivemos aqui, às 5 horas da tarde tinha saído uma matéria no Estadão que o presidente do TRF4, que estava no exterior, por entrevista e tal, disse que em 30 dias, isso nós estamos falando do dia 6. Então, em 30 dias, portanto, em torno do dia 6 de maio, sairia uma decisão final e a partir daí o Lula poderia ser preso. E naquele dia, ou no dia anterior, tinha sido decretada a prisão dele. Então, ele não desconcertou só o que a gente estava esperando. Eles desconcertaram a decisão que eles tiveram. Certo? E não é a gente que vai dizer, você decidiu que vai transitar em julgado, mas não vai transitar em julgado, porque a gente já estaria trabalhando no campo deles. Eu acho que é normal isso, certo? Eu estou com a defesa no Supremo Tribunal Federal. Eu vou dizer, eu vou perder. Eu estou lá marcando sua posição. Não, pô, eu vou tentar encontrar contradições para defender o meu ponto de vista. Então, eu acho que nós estamos tentando marcar em cima. É claro que nós carregamos toda a debilidade que nós temos nos últimos anos, etc. Tal, que a gente tem que crescer, etc. Tal. Isso aí eu não preciso dizer, nem você precisa dizer, porque você sabe, certo? Ah, sim, a gente podia botar 1 milhão na rua e o Lula não sairia do sindicato, a gente podia parar o Brasil enquanto não decidisse a soltura. Tudo isso é divagação teórica. O que é importante é mobilizar as forças que se tem, o movimento que se tem. E nesse diapasão aí, certa situação está ali no Supremo, está sendo seguro pelo comportamento absurdo da presidente, ela vai sair, se não me falha a memória, você falou na última, de setembro ou agosto, certo? Ela vai ser substituída. Agosto é o último mês dela, setembro assume o Toffoli. Certo? Então, eu acho que é um novo quadro, certo? Eu não sei se o Lula ficará preso até lá, mas eu acho que nós queremos que o Lula seja solto, imediatamente, certo? Por quê? Porque o Lula não cometeu crime, não tem prova. E o Lula não foi dado a ele o direito de defesa como está na Constituição. Isso precisa ser mudado, certo? Ainda na lógica da provocação, o presidente do TSE, Fux, né, votou no STF contra o habeas corpus do presidente Lula e tende
quando a discussão no STF for discussão de mérito, se existe inconstitucionalidade ou não na decisão, na primeira decisão lá do STF de já permitir a prisão com decisão de segunda instância, ele tende a manter o voto de que está valendo a decisão da segunda instância, que pode ser preso a partir da decisão da segunda instância. Por que eu estou levantando essa bola? Ele, como presidente do TSE, é ele que vai julgar se a candidatura do Lula está dentro da ficha limpa ou não, né? A gente já sabe hoje, abril, se não existir alteração nas decisões tomadas sobre a questão da segunda instância, o Fux vai, como é que dá o termo? Qual é o termo que é usado quando você é candidato e apresenta lá o pedido? Vai considerar a candidatura, não vai registrar a candidatura, porque vai dizer que ele está como ficha caracterizada dos critérios da ficha suja, né? Da ficha limpa, tal, vai estar lá, está inelegível. Esse é um fato objetivo que precisa ser derrotado, né? Precisa ser superado nesse aspecto. Então, para isso é importante, por exemplo, o STF, antes, que é o prazo que estão dando aí, que daqui a 5 ou 7 dias o STF discutir o mérito da questão na segunda instância. Derrotar essa visão no sistema judicial brasileiro para que Lula possa ser candidato a presidente da República. Isso é um elemento. Qual é o outro elemento que eu quero levantar para abordagem? Tendo ou não candidatura única da esquerda, o lado de lá começa a se mexer em que sentido? Eu, particularmente, duvido que Alckmin seja o candidato da aliança do Coliseu. Eu duvido dessa possibilidade. E ele vai ser candidato, mas duvido que seja ele o candidato da aliança do Coliseu. Eu vou me convencendo com o passar dos dias que o candidato da aliança do Coliseu vai ser Joaquim Barbosa, pelo PSB, a presidente da República. Por quê? Porque Joaquim Barbosa sintetiza o início do golpe, a continuidade do golpe e a conclusão do golpe. Não estou dizendo que ele vai ganhar a eleição, mas estou dizendo que ele é o representante político dentro do golpe para tentar dar ao golpe um caráter democrático. Ele começou com o mensalão pegando Zé Dirceu, saiu do STF, sumiu e agora volta para ser candidato por um partido que tem uma imagem progressista. PSB. Quem ele vai ter aliado como aliado, não estou discutindo isso. Estou vendo o desenho, o contorno que está aparecendo. Em caso de ter eleição. Por que em caso de ter eleição? Como que, por isso que eu estou falando de Joaquim Barbosa nesse contexto, é possível imaginar que um partido político vá conseguir eleger o presidente da República defendendo a reforma da Previdência? É possível imaginar que um partido vai eleger o presidente da República defendendo a reforma trabalhista com esse conteúdo que foi apresentado? Ou seja, é possível a aliança do Coliseu eleger um presidente da República com essas bandeiras e derrotando o campo de centro-esquerda? Se esse perfil de candidatura, vamos dizer, Temer, ou alguma coisa parecida ali com essa pauta, não tem condição de vencer uma eleição nessas condições, nesse contexto, o perfil da candidatura deles tem que ser, necessariamente, terá que ser um perfil com autoridade moral de dialogar com a sociedade que combateu a corrupção. O único candidato que tem essa autoridade moral hoje se chama Joaquim Barbosa. Não estou dizendo que ele ganhe a eleição, estou dizendo quem é o candidato deles. Quem é o candidato deles. Do nosso lado, corta esse pedaço, do lado esse pedaço do nosso lado, senão fica muito... né? Então,
do lado do campo de esquerda, progressista, democrata, se faz necessário uma candidatura única. Essa candidatura hoje, todos desejam que seja Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o movimento que, tanto é que a busca da liberdade, a denúncia da perseguição política, o melhor candidato é Luiz Inácio Lula da Silva. Não sendo Luiz Inácio Lula da Silva, como costurar uma candidatura de unidade? Olha, primeiro eu quero dizer que eu não me alinho com essa tese de que a única candidatura do outro lado viável é o Joaquim Barbosa. Segundo, eu não me alinho com a tese de que quem defende a reforma trabalhista e a reforma da Previdência não pode ganhar a eleição. Certo? Eu acho que a eleição é uma coisa totalmente que depende da própria eleição. Claro que numa corrida de cavalo, né, quer dizer, os cavalos, se eles estão mais preparados, etc., melhor treinados, e o jockey, lá, você tem condição de ter alguns elementos que interferem nessa corrida, etc. Tal. Agora, tudo depende do processo eleitoral, depende do comportamento das forças, depende das alianças que forem construídas, não é só uma questão do discurso, etc. Eu concordo com você que o Joaquim Barbosa parece ser o que representa menos embaraços, por exemplo, que a gente não sabe direito a história dele, e como ele não tem experiência do ponto de vista político eleitoral, ele estaria dentro dessa ideia do antipolítico, do cara outsider, novo. Exatamente, aí isso pode ser trabalhado. Ele tem uma caracterização muito autoritária, como a gente viu lá nos embates no Supremo, etc., tal, dele. E parece que tem um lado aí meio vinculado à Rede Globo, etc., tal, com o negócio do filho, não sei o que, é uma coisa que não está bem explicada, certo? E quais as opiniões dele sobre as diversas coisas do Brasil, não sei, certo? Eles vão tentar embalar, obviamente, se realmente a maioria das forças aí econômicas e a Rede Globo e os meios de comunicação estão abraçados e ver que é ele que é uma solução e tal, pode ser que eles tentem embalar, né? A embalagem seja bem maior do que o que está dentro, etc., para passar aí na eleição. Mas isso tudo é muito certo? E eu não vou fazer análise do Joaquim Barbosa. Eu quero que o Joaquim Barbosa siga lá o caminho dele, bem distante de mim, etc., certo? Agora, realmente eu concordo com você que o quadro que está aí é um quadro, primeiro, de muita indefinição ainda. Segundo, há uma pulverização absoluta. A gente vai tentar aqui fazer na TV entrevistas com os pré-candidatos a presidente. Olha, a lista é enorme, certo? A lista deve ter mais ou menos aí, passa de 15. Então, nesse contexto aí, e se considerar que o principal candidato vai sair de cena, certo? Isso abre um outro... Eles vão aí divulgar várias pesquisas, sabe que pesquisa tem muito a ver para ajustar ali a saída, né, dos candidatos e tal. Agora, eu continuo dizendo a você, nós só ganhamos se tiver uma candidatura no campo progressista única. Seria o melhor dos mundos. Mas também essa resposta não me parece ser tão afirmativa. Porque se a gente for lá em 98, primeira eleição, 98, o Brizola quase chegou. O Brizola perdeu por 200 mil votos do Lula para ir para o segundo turno, certo? E o Lula não ganhou naquela oportunidade porque teve um aspecto de manipulação que todo mundo já denunciou, a Globo até já fez autocrítica, etc. Tal. E também o Lula, como não tinha tanta experiência de televisão, então naquele debate com o negócio de três, você tem um som, né, um som de 3, sei lá o quê, como é que era, que valia para 3... Como é que era naquela época? Era o negócio do som... 3 em 1. Parece que houve uma enrolação lá, houve um rolo, etc. Tal. Parecia que era pecado ter um 3 em 1. Muito caracterizado, assim, como um cara
da esquerda, vai comer alguém, etc. Tal. Então, veja, está muito pulverizado. Não parece que o campo conservador das diversas matizes vão se unir numa candidatura só. Não está parecendo, certo? Então, eu acho que se a esquerda, se os progressistas, se os setores mais avançados puderem deixar de lado questões menores e se concentrar num programa único, etc., eu acho que seria absolutamente maravilhoso e eu acho que isso avançaria. Não acho que isso é muito simples, mas esse movimento que está sendo feito de frente única contra o fascismo, luta pela democracia, pelo Estado de Direito, está trabalhando nesse caminho. Como a retirada de candidatura pode ser feito bem lá na frente, etc., certo? A evolução futura aí pode ajudar nesse sentido. A gente, no mês de maio, né, nós temos aí a histórica data do Dia do Trabalhador. Anualmente, todas as centrais, todos os sindicatos comemoram o Dia do Trabalhador. Por que eu estou trazendo o dia 1º de maio? Porque o dia 1º de maio pode se tornar um grande catalisador dos trabalhadores em defesa da democracia e da liberdade de um trabalhador que se encontra preso e de um trabalhador que, quando exerceu a presidência da República, desenvolveu políticas públicas que favoreceram a maioria da população e principalmente das camadas C, D e E. Então, o 1º de maio, independente se vai ser sexta, sábado, domingo, pode se tornar um dia importante para os trabalhadores brasileiros no sentido de agregar, no sentido de buscar a sociedade para defender o direito dos trabalhadores, defender um trabalhador e defender a democracia. Eu acho que isso é uma coisa que pode dar liga, né? Porque daqui até 1º de maio tem um monte de coisa aí programada, né, para acontecer, então se aguarda muita coisa. Então 1º de maio pode ser, 1º de maio no Brasil pode ser uma data que aumente a repercussão internacional, inclusive, porque o mundo inteiro se mobiliza na defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, o mundo inteiro começa a caracterizar como perseguição política e prisão política. A ONU parece que vai ter uma movimentação de ter uma declaração da ONU nesse sentido, enfim. Então, há toda uma movimentação internacional. E como o 1º de maio é um dia internacional, é um dia mundialmente comemorado, nós podemos ter e além do que Lula foi indicado para Prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Paz, então imagina, dia 1º de maio, o mundo defender o indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que está sendo perseguido e sofrendo uma visão política. Olha, 1º de maio unificado em defesa da democracia e pela liberdade do presidente Lula, certo? Prêmio Nobel da Paz pro Lula. Pô, isso seria uma maravilha. Pô, eu quero já te parabenizar e tal. Eu acho que, como você disse aí, que há uma luta, cada vez que você faz um passo, o outro vai dar outro passo, já estão pensando, inclusive, já foi noticiado aí, saiu no Globo e tal, de que eles estão querendo tirar o Lula da Polícia Federal do Paraná, certo? Porque, obviamente, esse 1º de maio unificado podia ser uma terça-feira, podia ser muito bem em Curitiba, certo? E usar, porque como o dia 1º é uma terça, segunda pode ser enforcado, e aí o pessoal sair caravando dos estados todos, passando por aí em direção a Curitiba, certo? Organizar várias coisas nesse sentido, etc. Tal. E nos estados, organizar uma transmissão ao vivo de lá para os estados, concentração em todos os estados para assistir à manifestação, chamar figuras internacionais, etc. Tal. Eu acho que seria mais do que encaixado, como você disse, porque o presidente Lula é o trabalhador que chegou à presidência. É o nordestino, certo, que viveu Inclusive teve um cara, não sei quem foi que disse, que o presidente Lula, na prisão lá, na sala que ele está, que é uma sala
que os policiais usavam para pernoitar em Curitiba, é muito melhor do que vários lugares que ele dormiu durante a vida, né? Na vida difícil que ele passou e tal. Agora ele tem uma cama, tem 15 metros quadrados, tem uma televisão, ele tem um chuveiro elétrico, que é chuveiro quente, etc. e tal, lá nesse período que ele está no cárcere e tal, etc. Inclusive eu vi uma comparação, né, um debate sobre a comparação com Martin Luther King, com Mandela, que esses tiveram, inclusive, e com Gandhi, né, que eles eram de famílias mais, assim, de um segmento mais de elite, etc., que dedicaram a vida a diversas causas e até hoje a gente lembra desses nomes todos com entusiasmo, com emoção, etc. E o Lula foi um cara que o pai largou ele, certo? Ele veio do Nordeste, passou a maior dificuldade e que ele chegar onde ele chegou foi uma coisa realmente quase que um milagre, né? Da realidade política, etc. E que o Lula, portanto, tem esse vínculo mais profundo com o povo, com os trabalhadores, exatamente pela própria situação que ele viveu. Não foi uma coisa só de consciência, foi uma coisa da própria vivência que ele teve, etc. Então, vincular isso no dia 1º de maio, eu acho que está inteiramente correto. E eu quero dizer que eu vou mandar para o presidente Lula, eu já coloquei lá no meu Facebook um livro, né? Dominando a Arte da Guerra, certo? E está aqui, ó, o endereço, eu até coloquei, Superintendência da Polícia Federal, Rua Professora Sandália Monzon, 210, Santa Cândida, Curitiba, Paraná. CEP 82-640-040. Vou pedir ao editor para botar esse endereço para alguém que queira mandar, porque a gente soube que o Lula, nesses primeiros dias, não fez ginástica, não fez atividade física, não fez caminhada e tal. Ele está recolhido, lendo, etc. Então, eu estou mandando ele aqui, dominando a arte da guerra. Porque, como você disse, nós estamos enfrentando uma guerra. Nós enfrentamos uma guerra midiática, claro. Nós enfrentamos uma guerra com as fake news, né? Que é mentira. Nas redes sociais. Uma guerra nas redes sociais. Nas redes sociais, uma guerra também nos tribunais, né? Porque aquele voto diversionista da Rosa Weber é quase que uma guerra, né? Você esperava o negócio, ela pega e inverte totalmente. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região toma uma decisão e depois uma turma do tribunal resolve antecipar o negócio e manda para o Moro. E o Moro preparou o voto, acho que em 17 minutos. 27 minutos ele preparou o voto. O voto não, a decisão dele para prender o Lula e tal. Então, isso tudo faz parte da guerra. Então, acho que o Lula, lendo esse livro aqui, porque eu sei que tem segmentos que acham que essa questão de mandar carta, de mandar correspondência para o Lula, é uma coisa muito leve, assim, meio light, né? Eu acho que nós temos que incorporar todo tipo de ação, certo? Nós temos que fazer vigília, nós temos que fazer... Até os governadores foram lá visitar o Lula, o Moro não deixou... Vamos lá visitar, vamos marcar aqui uma visita do Rio de Janeiro, uma caravana do Rio para ir lá para a porta. Não vai poder entrar, então a gente fala na porta, repercute e tal. Tudo isso faz parte de uma estratégia de desenvolvimento da luta e com o marketing, claro, porque o marketing faz parte da luta faz e a parte da guerra também, exatamente. Estamos vivendo aí desdobramentos, né? Eu quero tratar um pouquinho aqui desses desdobramentos no estado do Rio de Janeiro. Porque, afinal de contas, nós não estamos fora, o estado não está fora desta movimentação. O Michel Temer, esta semana, nomeou seus novos ministros, né? Todo mundo que vai ser candidato a governador saiu do ministério e assumiu o seu posto novo na Câmara de Deputados, porque alguns serão candidatos a governador. Aqui no estado do Rio de Janeiro, chamou a atenção o caso do Pisciani Filho, que saiu do ministério e vai ser candidato a governador no estado do Rio de Janeiro. A entrada de Eduardo Paes no DEM para ser candidato a governador também, para dar sustentação à possível pré-candidatura como é o nome dele? Filho de César Maia. Rodrigo Maia, para dar sustentação à candidatura do Rodrigo Maia aqui no estado do Rio de Janeiro. Só que o Eduardo Paes está inelegível, né? Por enquanto ele está inelegível. Mas trabalha para ser candidato a governador
sustentando o Rodrigo Maia. Celso Amorim, né, o PT ainda não, assim, não bateu o martelo definitivamente, mas está botando aí Celso Amorim como pré-candidato a governador. O PSOL botou o vereador Tarcísio, da área da educação, como pré-candidato a governador. O PCdoB botou o vereador de Niterói, Leonardo Jordiano, como pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém. Sim. Parece que Índio da Costa também é pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, diferente de São Paulo, que lá estão claras as candidaturas, você tem o Alckmin, Não, o Alckmin é nacional. Desculpa. Não é o Alckmin, é o vice do Alckmin. O vice do Alckmin é candidato do PSB. Márcio. Lacerda. Você tem o candidato pré-candidato do PT, que eles já definiram lá, que é um trabalhador, que eu esqueci o nome. De São Bernardo. Mas eu esqueci o nome dele. Mas enfim, lá o quadro está mais ou menos assim, mais claro. Aqui no Rio de Janeiro parece que a velha tradição cultural do Rio de Janeiro ser um certo espelho nacional, né, caminha... A pulverização está grande. Pulverização, indefinição, completa indefinição no estado do Rio de Janeiro, e que isso é um negócio que eu, particularmente, desde que eu me entendo por eleitor no Rio de Janeiro, eu nunca vi uma indefinição da natureza que está essa agora do Rio de Janeiro. Você falou tudo aí, você está me fazendo uma pergunta meio difícil, tinha que fazer uma pergunta mais fácil para a gente responder, certo? Realmente, da mesma forma que nós debatemos nacionalmente, o ideal, o necessário de forma mais profunda, seria a gente ter uma unidade das forças do campo progressista, do campo de esquerda e campo mais popular. Isso também, mais do que nunca, se apresenta aqui no Rio. Porque aqui o vácuo, né, ficou muito forte, né? Nós temos hoje um governador que ninguém consegue saber o que ele está fazendo, né? Quem? O governador. Hã? Quem? Quem? O Pezão, né? O Pezão é o governador. Eu pensei que era o interventor. Tem o interventor, o Braga Neto, certo? E tem os interventores que você não consegue saber. Na economia tem uns caras lá do Ministério da Fazenda que já estão, né? Que decidem lá, e o Pezão é um voto contra dois. Então, certo? Então, esse quadro de indefinição, de vácuo, etc., é muito maior aqui. É claro que essa coisa, quando está muito tensa, como a gente já falou aqui, as coisas amadurecem muito rápido, né? De um dia para outro, etc., a coisa pode se modificar. Mas não é fácil, não. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, certo? No sentido de reforçar o campo da construção dessa frente, que já realizou alguns atos aqui, né? Agora mesmo se divulgou manifestações da Frente Brasil Popular com a Frente Povo Sem Medo, certo? Com a presença dos principais partidos do campo progressista, inclusive com participação de segmentos do PDT, aqui no Rio, que teve nessa última manifestação do dia 6, da prisão, da decretação da prisão do Lula, certo? O PDT aqui também tem candidato, você não falou aí, né? Quem é o candidato do PDT? Eu não sei. Não tenho a menor ideia. Certo? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que o Ciro nacionalmente, mas aqui no Rio, eu não sei se já definiram. Certo? Reza a lenda aí que seria o garotinho. Do PDT? Então, mas não tenho confirmação. Reza a lenda que seria o garotinho. Mas nada confirmado. Por enquanto é zum. Então, eu acho que você perguntou, Pisciani. Eu acho que a situação do Pisciani é muito difícil. Da família Pisciani, certo? Eu acho que a vinculação com o próprio nome, né? Você fala do garoto, é Pisciani. E o pai, que está enrolado aí, é Pisciani também. Então, eu acho que nesse quadro é muito complicado, muito difícil. O DEM vive uma situação, quer dizer, também eles acabaram recebendo muitos deputados, né? Eles tinham 20 e pouco e receberam, desde a última eleição até agora,
ele já tem 41, etc. Fechou a janela, né? Quem Fechou. tinha que trocar, trocou. Fechou. Agora... Fechou. E por incrível que pareça, ninguém fala, mas o partido de maior bancada na Câmara é o PT. É o PT, mas a gente viu lá um jornal da Globo, na Globo, eles falaram, não, o PMDB perdeu mais, 10 ou 12, etc. Tal, mas o PT e o PSDB perderam também, 2 cada um. Certo? E não falou que o PT é a maior bancada. Eu vi essa matéria, absurda, é um trastão. Assim, DEM cresceu, foi para 40 e tantos, você quer... PT 50 e tanto. Mas é a maior bancada. Não fala isso. Em tese, se tivesse uma eleição, né, se seguisse a orientação histórica, era o partido de maior bancada e tal, etc. Mas eles não conseguem, a realidade não consegue se encaixar no interesse deles e tal. Agora, o que está claro também, um outro aspecto aí, é o seguinte, as candidaturas, soma todas as candidaturas, não dá metade da previsão do Lula, certo? Então, o Rodrigo Maia precisa de ter um candidato aqui, aí pega um candidato que está, em princípio, não pode ser candidato. Isso demonstra uma falta de opção muito grande, certo? As opções são... Então, eu acho que esse campo, se o campo da progressista ainda não teve definição, no outro... Por quê? Porque o principal dessa conjuntura é destruir a política. E o principal instrumento de destruição da política como atividade razoável, necessária para a sociedade, o maior partido é a Globo. E a Globo não tem candidato. A Globo tentou um, tentou outro, etc., botou lá o seu Huck e não deu certo. E quem sabe se ele não vai sacar o Huck na última hora, etc. Então, quer dizer, é uma situação que exige muito cuidado. O principal é tentar trabalhar a unidade. Para você que está em casa assistindo a TVC Canal 6 da NET, TVC Rio, Canal 6 da NET, nós estamos aqui nesse dia de hoje tentando mais uma vez fazer um esforço coletivo de reflexão, de elaboração, para dialogar com você que está em casa, para você dialogar com seu vizinho, com seu amigo, sobre a crise que está instalada e quais são suas perspectivas. Estamos mais uma vez aqui, eu e Moisés. Vamos trazer outras pessoas. Moisés já anunciou aí que vai trazer os pré-candidatos a governador, os pré-candidatos a presidente da República, para enriquecer o debate, para enriquecer essa reflexão. Agradeço aqui mais uma vez a você, Moisés, essa participação, a presença. Agradeço a você que está em casa acompanhando, ávido de informação, querendo também entender o que está acontecendo. Lembrar você que você pode acompanhar também pelo www.tvcrio.org.br, aonde está tudo lá bonitinho. Se você esqueceu, não está assistindo ao vivo na TV, pode ir lá que está lá no site, no blog da TV. Agradeço a participação de vocês, agradeço aqui a sua presença, Moisés. Firme na luta, vamos embora. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.